todos, queridos ouvintes da Web Rádio Bela. Depois de um período em que eu fiquei um pouco afastado por causa de problemas de saúde, estou de volta com o nosso programa Bela Saúde. E nós vamos continuar incentivando vocês a manter a saúde, porque o mais importante para a vida é a gente poder fazer aquilo que a gente mais gosta, que é viver, né? Bom, hoje nós estamos aqui entrevistando uma acadêmica de enfermagem que trabalha no momento como técnica de enfermagem, mas ela trabalha especificamente tratando de crianças recém-nascidas e que precisam de uma imunização de BCG. Ela vai falar para a gente sobre detalhes, né, sobre essa vacinação e a importância dela. Tudo bem? Tudo sim. Então, a vacinação da BCG é muito importante para prevenir as formas da tuberculose. É muito importante também a gente ter essa abordagem, né, com os pais, porque quando, no caso, né, daqui do hospital, quando a criança nasce, ela recebe a hepatite B, né? E aí, logo depois que nasce, vai para o alojamento conjunto, fica internada junto com a mãe. E a sala de vacina passa para imunizar com a BCG, né? Então, você já começou, conversando, né? Eu nem pedi para você se apresentar. Qual o seu nome, o que você faz, você está fazendo faculdade de quê? Fala isso para nossos ouvintes. Então, meu nome é Amanda, eu sou técnica de enfermagem, né, aqui no hospital. Sou acadêmica de enfermagem da Unigran Rio, no 5º período. E tenho pouca experiência, né, mas o que tiver de experiência, estou aqui para passar. Quanto tempo você já trabalha na enfermagem como técnica? Vai fazer um ano. Mês que vem, 12 meses. E você já tem bastante experiência, adquiriu nesse um ano bastante experiência? Adquiri muita experiência, tanto em sala de vacinação, tanto em rotina ambulatorial. Nos estágios também da faculdade, estou adquirindo muitas experiências em campo de estágio, em postos de saúde também, saúde da criança também. Então, tudo gira em torno também da questão da vacinação. Então, esse tema, vacinação, é um tema muito abrangente e que é necessário que a todo momento a gente passe para as mães, né, e seus responsáveis pelas crianças, a importância da vacinação, né? Porque muitas das vezes a mãe, por falta de orientação, acaba não fazendo as etapas das vacinações. Como é que você vê isso? A questão do RN, né, um recém-nato, e a mãe ela tem que ser orientada em relação a isso. Como é que você vê esse trabalho na enfermagem? Então, eu acredito que é crucial a orientação da enfermagem, porque o profissional que está mais próximo da mãe do RN. E, assim, tudo que a gente acaba falando, a mãe acata muito para si. Então, é muito importante dar a orientação certa, não somente da vacina BCG, mas sim também das rotinas, das próximas vacinações, a importância das próximas vacinas, do acompanhamento no posto. E quando a gente fala, eu costumo sempre, quando vou vacinar o RN, antes de dar a vacina da BCG, esclareço as dúvidas da mãe, explico, oriento sobre a vacina e também sempre lembro das próximas vacinas. E explico, tiro as dúvidas, porque a mãe vem carregada de dúvidas pra gente, né? E mesmo sendo o segundo filho, sempre tem alguma dúvida. E aí, conforme eu vou falando, vão surgindo as dúvidas. A gente sempre lembra das próximas vacinas de 2 meses, que é muito importante, são 4 vacinas. E muitas das mães não lembram, por mais que tenham tido outros filhos, não lembram que tem as próximas vacinas, quando como quais são. E a gente sempre deixa bem claro a importância das próximas vacinas e de não atrasar também as vacinas. E para elas não esquecerem, vocês utilizam a caderneta da criança, não é isso? E aí vocês anotam já
Isso. fazendo a prevenção. O que acontece? A gente sempre orienta que aqui no hospital elas saem vacinadas contra a hepatite B e a BCG, que é muito bom também, porque elas sempre relatam da dificuldade que é de ir no posto de saúde para encontrar principalmente a BCG. E a gente orienta e mostra a caderneta para elas saberem onde estão as vacinas, quais vão ser marcadas. E colocamos lápis. As de 2 meses a gente coloca 2 meses, as de 3 meses, 3 meses. E aí, respectivamente, as enfermeiras e técnicas do posto vão orientando melhor. Mas as primeiras a gente sempre faz questão de falar sobre essas vacinas também. Uma pergunta que eu tenho. Às vezes o recém-nato, né, o bebezinho, ele não está em condições de receber a BCG. E quais são essas condições? Então, as condições que a gente tem para adiar essa vacina são o uso de corticoides, né, no caso, o bebê, principalmente o bebê baixo peso, menos de 2 quilos o bebê não faz a BCG, uma contraindicação mesmo, e aí no caso a gente vai aguardar para ver se esse bebê vai estar ganhando peso, e no caso se não estiver ganhando peso ainda internado, a gente vai aguardar a alta e na alta a gente vai vacinar esse bebê se tiver ganhando peso com uma marra insegura, ou também, se ainda na alta não tiver ganhado peso, a gente pede para retornar em um dia que ele consiga fazer a BCG. Mas tem um limite de dias? Pode passar de um mês? Voltando depois de um mês, vai receber a BCG? Então, sim, pode fazer sim. E aí, no caso, a gente sempre marca no retorno, né? No retorno no ambulatório, no pediatra, ou no pós-natal, que a mãe traz o bebê. E aí a gente vai fazer essa vacina. O importante é o bebê não ficar sem a vacina. Basicamente, essa vacina BCG, ela vai prevenir contra que tipo de doença? A tuberculose. As formas mais graves de tuberculose é a que a vacina do BCG previne. Ah, sim. E você tem ideia do índice no Brasil de tuberculose? Muitas crianças são afetadas. Então, hoje em dia, quase não se vê mais casos de BCG, de tuberculose, por conta dessa abrangência mesmo de vacinação. Então, é muito difícil você ver uma criança com tuberculose, muito difícil você ver casos assim, de epidemia mesmo, né, por conta dessa abrangência dessa vacinação. Entendi. Você falou que orienta as mães, né, que muitas das vezes, mesmo a mãe tendo mais de um filho, mas é sempre bom relembrar a ela os cuidados. Você poderia passar para a gente que cuidados são esses? Como é que você se dirige à mãe? O que você passa para ela? Então, a conversa é até um pouco longa, porque primeiramente eu me apresento, né, digo quem eu sou, para a mãe ter uma confiança, né, em quem está mexendo no filho dela, quem está entrando em contato com ela. Apresento a caderneta, né, geralmente a mãe não tem contato com a caderneta, então eu apresento a ela, mostro que na sala de parto já foi vacinada contra a hepatite B, geralmente é o que acontece. E aí geralmente ela não sabe, e aí é uma novidade também. Mostro que a vacina BCG, onde vai ser carimbado, mostro as seguintes vacinas até 3 meses, mostro que vou marcar, né? E aí eu começo a orientação, né? Eu explico para ela que tem que conversar antes de aplicar a vacina. E me deixo muito aberta a dúvidas, né? E aí eu explico a questão do que o bebê sai daqui da sala do hospital com essas 2 vacinas. As vacinas consecutivas são feitas no posto de saúde. E aí eu vou explicar sobre a BCG, contra o que ela previne, contra a tuberculose. Eu vou explicar sobre reação. A BCG é uma vacina que não dá reação local, o bebê não fica com dorzinha no local, não fica com febre, não fica enjoadinho. Então é sempre bom orientar, porque a mãe sempre acha que o bebê vai ter febre nas vacinas, né? E vou explicar também sobre os cuidados na possível fístulazinha que aparece, que é um processo de cicatrização da BCG. Antes da marquinha aparece um machucadinho, e aí eu vou explicar para a mãe de uma forma bem simples, né, para que ela entenda, e vou
explicar, né, vou bater muito na tecla que nesse machucadinho só vai lavar com água e sabão. Não vai passar nada, nem álcool, nem fazer curativo e evitar o máximo possível de tocar naquele local devido à contaminação, né? E aí eu sempre procuro reforçar a questão das próximas vacinas, reforço a questão também, uma coisa a parte do teste do pezinho, a importância de fazer quando tiver alta e tiro as dúvidas, né? No caso, quando você fala da fístulazinha, né, é aquela marca que tem aqui no braço, né? E se não fizer a marca? Então, no caso, se não fizer a marca, não precisa vacinar de novo o bebê. É uma questão mesmo da pele do bebê. A dosagem da BCG já faz alguns anos que diminuiu. Então, devido a isso, a pele absorve mais rápido. Tem bebês que manifestam a marquinha, tem bebês que não manifestam e não precisa retornar no posto para tomar a vacina novamente. Porque geralmente as mães falam assim, não apareceu a marquinha, tem que tomar de novo a vacina, né? E aí elas insistem nisso, né? Porque é até histórico isso, né? E sempre foi passado isso para elas, né? E aí hoje em dia, como você falou, a assimilação da vacina é muito mais rápida, né? E nem sempre vai aparecer a marquinha. Exatamente. No caso, se a criança, por acaso, apresentar febre, né, que você falou que não apresenta, né, a febre que possa falar, é da vacina. Sim. Mas se apresentar febre, quais são os cuidados da mãe? Então, a gente sempre aconselha a não associar com a vacina BCG, porque realmente não é uma reação adversa da vacina. E aí, a gente aconselha a procurar o pediatra e também puxando um gancho, né? Eu sempre costumo falar com a mãe para se preparar, porque as vacinas de 2 meses são as que deixam o bebê enjoadinho, que dá a dorzinha no local onde foi aplicado e que dá febre. Então, quanto antes puder entrar em contato com o pediatra no retorno do bebê, para saber o que o bebê pode tomar, qual o analgésico. Então a mãe pode já, assim, um bebezinho, né, de dias, né? nem dias, né, às vezes até horas, né, não pode logo dar dipirona e tal, gotas. Tem que procurar orientação médica para saber o quanto você pode dar, qual medicamento pode dar. Que muitas das vezes, eu acredito que até a própria amamentação já ameniza, né? Com certeza. Nisso a amamentação é muito importante. Entendi. Me diga uma coisa, as mães geralmente, elas aceitam bem a sua explicação, aceitam bem fazer as orientações? Então, há casos de mães que já são multíparas, né? Já tem mais de um filho e com um espaço muito curto de um filho ao outro e algumas não têm tanta paciência para ouvir toda aquela explicação. Para uma ladainha de novo. Isso, mas assim, quando eu chego na enfermaria, quando está internada, eu procuro juntar as mães, abrir as cortinas para ser uma troca. Então eu abro as cortinas e converso com todas juntas, para elas verem que, não, independente de seja o primeiro filho, o segundo filho, ou assim em diante, vai ser o mesmo diálogo para todo mundo. E ali elas conversam entre si e vira uma troca muito legal. Quando você fala abrir as cortinas, dá a impressão que é janela, mas não, é a divisão entre os leitos. Isso, os biombos, então, há uma divisão entre os leitos, tem aquelas cortinas que você abre, que aí fica uma enfermaria toda prestando atenção no seu trabalho. As crianças, lógico, choram muito, né? Sim. E qual local que você aplica? É abaixo do deltoide, do músculo deltoide. E aí tem que tomar muito cuidado porque as crianças se mexem muito e pra gente acabar não aprofundando demais, né? Porque é uma camada bem fininha da pele, é bem superficial, por isso o bebê não sente a dorzinha no local, porque é na pele mesmo. E por isso mesmo que sai a possível marquinha. E acontece caso da mãe não querer ver, ela não quer assistir, como é que fica nesse momento? Sim, acontece muito, principalmente quando as mães são muito novinhas, que ficou com muita peninha. E aí antes eu explico, mãe, não vai ficar dolorido no local. E
quando eu falo, olha, o bebê só vai chorar no momento, depois que eu soltar ele vai parar de chorar, você vai ver. Porque eu acho muito importante que a mãe veja o que está acontecendo. Porque precisa ver o que está sendo feito com o RN dela, né? E aí acabam que com muita conversa elas vêm, e depois que o bebê chora, porque a gente está segurando, depois que parou, e elas ficam mais tranquilas também. E é importante, né, Amanda, a mãe entender que a reação da criança é chorar, né? Sim. É uma criança que está com 1, 2 dias de nascido e ela não pode xingar, gritar. A única forma que ela tem ali de reação é chorar. E não quer dizer que aquele choro está machucando o bebê. Sim. Né? Então, como você falou, é importante que ela assista, ela veja como é que está sendo feito, que é para ela, aos pouquinhos, se acostumar com aquela situação, né? Exatamente. Porque quando for para o posto de saúde, vai tomar mais vacina, né? Isso. Você citou aí com 2 meses, 2 são meses. 4. São a penta, VIP, pneumo e rotavírus. E aí eu sempre explico que, olha, são 3 vacinas, 3 injeções e uma gotinha. E elas já ficam meio nervosas, mas depois que eu aplico a vacina, elas ficam mais tranquilas. E é tudo de uma vez, essas 4? Sim. A gotinha mais Sim. as 3 injetáveis? Todas as 4 de uma vez. E essas provavelmente dá alguma reação? Sim, dá reação local, dorzinha no local, pode dar febre, a vacina, a penta dá febre. E as vacinas consecutivas são assim, né? Possivelmente cada um tem a sua reação, né? Muito, muito particular de cada vacina. Mas eu sempre bato nessa tecla que as vacinas de 2 meses não são tranquilas como as no momento do nascimento. Entendi. Nesse período de pandemia, você vacinou muita criança ou diminuiu o número de crianças na vacinação? Então, eu ouvi até alguns comentários, né, de algumas mães que nesse período de pandemia parece que a abrangência da vacina foi muito maior, a aceitação da vacina foi muito maior, porque as mães sempre olhavam a vacina como, olha, não posso tirar meu bebê de casa enquanto não tomar a vacina da BCG. Então elas ficam muito mais preocupadas pelo bebê não ter essa questão da vacina ainda, do Covid para o bebê, né, para o RN. Então elas ficam mesmo realmente preocupadas em dar a vacina da BCG. Tudo é muito questionável, né, nesse Isso. período, né? E inclusive os hospitais estavam pensando em vacinar as mães, né, com a vacina da Covid, não é isso? Isso. Ah, sim. Você, no momento em que você está fazendo esse seu trabalho, né, como é que você controla a quantidade de crianças? Há um controle assim de lote, validade? Como é que você, depois que você aplica, qual é seu segundo procedimento? Então, depois de aplicar, eu descarto, né, o material, e aí a mãe, é o momento que a mãe está colocando a roupinha na RN, né, tá pegando, tá acalmando a RN, então é o momento deles dois, e aí eu vou marcar o cartão. Ah, sim, tem que marcar o cartão, não pode esquecer. Isso, aí eu vou marcar o cartão, carimbo, coloco o lote, sempre conferindo no frasco, né, que tá comigo, coloco o lote, coloco a validade, vou checar essas vacinas de 2 meses a lápis e assino, né, sempre assino. Só que antes eu faço a conferência das cadernetas e coloco, por exemplo, das mães internadas, né, sempre vou colocando a identificação para depois, na hora de guardar a caderneta, não acabar confundindo as cadernetas, né? E aí eu faço esse carimbo, né? E depois coloco de um lado as cadernetas que eu já vacinei e as que ainda faltam vacinar, eu coloco de outro lado, para não me confundir. Mas sempre confirmando o nome da mãe, confirmando, e depois que eu carimbo, né, obviamente, eu vou mostrar à mãe o que eu carimbei, o que já estava carimbado e o que eu coloquei a lápis. É todo um trabalho de conscientização, né? Sim. Tem que comunicar sempre à mãe para ela poder entender todo o processo. Sim, né? para ela se sentir também incluída, né, no processo. Segura, né? Depois desse processo todo,
do carimbo que você dá na caderneta? Você tem uma planilha, tem um censo? Sim, então, a gente sempre pega o censo, né, do alojamento conjunto, onde elas estão internadas, e aí naquele censo a gente vai comparando, vai grifando, né, os nomes que foram feitos, a imunização, geralmente o nome da mãe mesmo, e a gente vai grifando, olhando pela caderneta, sempre confirmando no leito também, né, se está o nome certinho, e depois de grifar nesse censo, vamos escrevendo no livro, né, no livro de vacinação do alojamento conjunto e de altas também, e a gente passa para esse livro que fica armazenado todas as BCGs que foram feitas na unidade. E é importante frisar, né, que ali, quando você está conferindo, você falou aí o nome da mãe, não tem ainda o nome do bebê, não, né? Você confere pelo nome da mãe, né? Isso. E, no caso, tem uma sigla que se usa antes do nome da mãe, é RN de fulana de qual? Isso. Ah, tá. Exatamente. Então a gente sabe, é o recém-nascido da Priscila. Isso. Né? E aí a gente já sabe que é aquele bebê Isso. que foi vacinado. E é muito momento. interessante também quando são gêmeos, que a gente coloca, quando às vezes o gêmeo 1 está no peso e o gêmeo 2 não está no peso. Ih, mas não dá confusão? Como é que é isso? Então, a gente costuma conversar com a mãe, eu costumo conversar com a mãe para ver qual a preferência dela. Sim. Porque muitas das vezes a mãe quer vacinar os dois no mesmo dia. Tem mães que quer que vacine mesmo o G1 ou o G2 que está no peso. E aí acaba que eu deixo muito a critério da mãe, porque é uma escolha dela, né? O RN dela. E já teve situações de eu vacinar só o G2 e aí ter que anotar no livro o G2 para saberem, né? Para as outras plantonistas saberem que o G1 não foi vacinado. Entendi. Então, quando você fala G, né, só para as pessoas saberem, Isso. é o gemelar, né? Isso. Gemelar 1 e gemelar 2. Como eles Já são que eles não têm identificados. nome ainda, Isso. né, então se coloca G1 e G2. Uhum. E esse G1 e G2 é de acordo com o horário que eles nascem, né? O primeiro que coroou, aquele é o G1. Né? Isso. E aí, às vezes, como você está falando aí, eles não atingem o peso, né? Um atinge o peso, né? Acima de 2 quilos, né? Isso que você falou? Isso. E o outro não atinge, né? Então a mãe, ela ainda tem essa preferência se quer que os dois cheguem ao mesmo peso ou não. Mas se ela tiver alta, há uma obrigatoriedade, pelo menos, para vacinar o que já recebeu, já está com mais de 2 quilos? Então, é melhor, né, que vacine o que já está com mais de 2 quilos, porque nem sempre o crescimento, né, o desenvolvimento de um gêmeo vai condizer com o do outro. Sim. Então, é preferível e a gente orienta que pelo menos um dos gêmeos seja vacinado, sim. Entendi. Vocês entram também, no caso você, se o recém-nascido saiu lá do centro obstétrico e é encaminhado direto para o CTI neonatal. Nesses casos, você entra lá dentro do CTI neonatal para aplicar a BCG? Então, não, porque geralmente com esse peso, eles vão para o CTI neonatal, geralmente com baixo peso, né? E aí, um caso, e exceção, se a gente tentar ver, né, na caderneta, esse RN geralmente está menor que 2 quilos. E aí a gente não faz. A gente prefere e muitas das vezes acontece, né, que o RN vai e volta para o alojamento conjunto, volta bem, ou então na alta ele passa bem pra gente, e aí a gente consegue fazer. Entendi. Se o bebê tiver em isolamento, né, vamos dizer que ele esteja em isolamento respiratório, ou até mesmo de contato, vocês se paramentam para aplicar ou vocês esperam a alta? Então, geralmente quando ele está em isolamento por Covid-19, a gente não faz, a gente adia a vacina, não que seja uma contraindicação, mas a gente prefere fazer esse adiamento
da vacina, até por conta da imunidade do bebê, que é muito importante a imunidade do bebê estar né, ok também. Segura. Numa margem segura para a gente poder fazer essa vacina. Entendi. Amanda, eu acho que você assim, passou umas orientações básicas, né, de conscientização da importância das vacinações, e a gente focou muito BCG, porque para você fazer BCG você precisa de uma especialização, né? Você se especializou, não é qualquer técnica ou enfermeiro que faz BCG, ele tem que se tornar um BCGista, e por isso que eu achei importante, porque essa confiança que a gente tem em profissional de saúde vem daí, né? Da sua especialização. E ele passa essa confiança para as mães que nesse momento está tão fragilizada. Sim. Que o que ela mais precisa é de confiança. Me diga uma coisa, você poderia deixar para a gente um aconselhamento, uma orientação para os nossos ouvintes? Então, nesse momento, né, principalmente para a gente continuar se cuidando, se vacinando, quantas doses precisar da gente tomar, não esquecer também das outras vacinas, né, que são muito importantes, e continuar se cuidando, se informando, porque é muito importante também a gente ter informação. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então é isso. É bom frisar aqui, né, que a primeira vacina do bebê é o leite, né? Isso, exatamente. É o leite materno, é o colostro, né? Pois que é aquele leitezinho parecendo água, mas aquele é o mais importante. Exatamente. Então a amamentação, a gente tem feito várias campanhas, né? E a gente sempre fala que o aleitamento materno é algo que nunca pode deixar de acontecer, né? O bebê vai escolher a hora que ele quer mamar, a quantidade que ele quiser absorver, e é espontâneo, né? De livre demanda. O aleitamento materno é de livre demanda. Então, é como se o leite que a mãe está produzindo é dele. Então, tem que dar para ele, né? Então, às vezes, a gente até fala assim, mãe, esse leite aí é dele, a hora que ele quiser, mas ele fica muito tempo, ele mama demais, mas é dele, você está produzindo para ele. Pois é. Evitar ficar colocando complementos, né? Porque minha vizinha, a fulana falou que é bom dar água, dar chazinho. Não, orientação médica sempre, tá? Existe em alguns hospitais o banco de leite, que é o setor onde tem um médico que vai orientar, tem a nutricionista, tem a enfermagem que vai orientar. Então nunca esqueça, tá? A primeira vacina nossa é o leite. E depois vem as demais que a gente aplica logo assim que o bebê nasce, ele toma a hepatite B e logo após a BCG, conforme a Amanda acabou de falar pra gente. Amanda, muito obrigado, tá? Eu acho que assim, abre um leque aí de questionamento, né? E qualquer dúvida, os meus ouvintes, eles entram em contato, eles vão perguntar e eu vou responder, tá ok? Tá Muito bom. obrigado, tá ok? Meus queridos ouvintes, até o próximo domingo, nós estaremos aqui com mais um convidado. Um grande beijo, um grande abraço e não saia da nossa rádio, hein? Continue na Bela Saúde, que daqui a pouquinho o Luiz Borges estará aí, ó, com aquelas músicas maravilhosas que você pode ouvir. Um grande abraço